E a mãe foi piorando e piorando, até que alguém foi chamar o filho e explicou para o filho a situação que a mãe estava sofrendo por conta da briga entre o pai e filho. E o filho veio para ver a mãe. E quando o filho entrou no quarto, o pai saiu pela outra porta. Tão insustentável estava a situação, essa relação entre pai e filho. Mas a mãe, o pai entrasse, e ela pegou a mão um do outro e juntou as mãos, e ela faleceu. Sabe, a gente poderia tentar aproximar essa ilustração. Eu não sei se isso é uma história real ou se é simplesmente uma ilustração. A gente poderia tentar aproximar essa história, eu vou chamar de história porque ainda que verídica ou não, é uma história, daquilo que aconteceu entre nós e o nosso Deus. Com a diferença que, quem foi que ofendeu quem? Aqui nós estávamos falando de pai e filhos brigados. Nós brigamos com o pai nunca teve nada contra nós, além das ofensas que nós cometemos e praticamos contra ele. E embora ele não tivesse feito nada para nós, para nos ofender, ele pagou o preço. E aí entra a mãe como sendo a figura de Cristo que precisou morrer para que os dois fossem reconciliados. Para que nós pudéssemos ter livre acesso. Aliás, é isso que diz João capítulo 14, versículo 6, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a nossa reconciliação, é isso que a gente já tem lido. Vamos ler no verso 19 e tirar mais algumas lições aqui. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Não imputando aos homens as suas transgressões. Esse verbo de imputar significa atribuir a alguém a responsabilidade de alguma coisa. E é maravilhoso nós pensarmos nisso porque Deus não apenas não colocou sobre nós a culpa do nosso pecado que deveria cair sobre nós, Ele não imputou sobre nós as nossas transgressões, mas ao invés de imputar em nós, em quem foi que Ele pôs? No seu Filho. Colocou nas costas do seu Filho. Tem um verso que diz, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Tomou sobre si as dores, é isso que diz lá em Isaías, não é? Tomou sobre si as nossas dores, as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele pagou o preço. Deus não pôs sobre nós a culpa, mas colocou no seu Filho. Sabe, Deus não podia simplesmente esquecer os nossos pecados, ignorar tudo o que aconteceu. Tem um versículo lá em Naum que fala que Deus não inocentará o culpado. Tem um verso em Ezequiel 18 e 20 que diz, a alma que pecar essa morrerá. Os nossos pecados precisavam ser punidos. Não poderia simplesmente ser esquecido. Deus não podia simplesmente anular os nossos pecados simplesmente falando, eles não existem mais. Eles precisavam ser pagos. Então Deus não colocou sobre nós, mas colocou no seu Filho. E ainda mais, a justiça de Deus, de Cristo, Ele colocou sobre nós. Deus não colocou sobre nós os nossos pecados, mas colocou no seu Filho. E aquilo que era do seu Filho, Ele colocou em nós, que foi a sua justiça. E agora quando o Pai olha para nós, Ele olha não para os nossos pecados, porque eles já foram pagos pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Aliás, lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e 9, diz, pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Cristo se esvaziou, se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos, fôssemos feitos justiça de Deus, e para agora Ele olhar para nós como justos, não porque é a natureza, mas porque Ele nos justificou quando pagou o preço dos nossos pecados.
E agora, uma vez tendo nos reconciliado com o Senhor, o que nós fazemos disso? Aqui eles continuam dizendo, no final do verso 19 diz: e nos confiou a palavra da reconciliação, de que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso interesse. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós não apenas fomos reconciliados, mas recebemos essa palavra de reconciliação para levarmos às outras pessoas. E nós que somos comparados aqui, aliás, não comparados, nós somos declarados, né? Somos embaixadores de Cristo. Precisamos levar essa palavra de reconciliação também às outras pessoas. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos guardado essa mensagem para nós? É uma mensagem tão profunda, gloriosa, simples, mas tão profunda. E a gente precisa levar ela a outras pessoas. E o Senhor nos tem confiado essa responsabilidade. Pararmos para pensar rapidamente de um embaixador. O embaixador é aquele que vive em um país estrangeiro e ele fala da sua terra. Ele não se naturaliza nessa terra onde ele está vivendo, ele continua sendo Acho que a gente pode ir continuando aqui, enquanto isso. Um embaixador, ele vive em uma terra estranha, ele não se naturaliza nessa terra onde ele está vivendo agora. Isso faz nos pensar que nós não podemos nos misturar com esse mundo onde nós vivemos. Uma vez que nós temos nos reconciliado com o Senhor, a nossa pátria está nos céus. E devemos falar a respeito dessa pátria às outras pessoas. Nós somos embaixadores, nós não podemos nos naturalizar, devemos falar. E sabe, quando um embaixador ele fala, ele não fala de si mesmo, mas ele fala representando o seu país. Ele não fala da sua própria vida, mas ele representa um governo. E quando nós falarmos às outras pessoas, é essa a nossa atribuição. Nós falamos de quem? De nós mesmos? Não, falamos de Cristo. Nós somos embaixadores dele, nós somos embaixadores da nossa pátria celestial. E temos essa missão para falar às outras pessoas a respeito dessa tão grande salvação. Nós já falamos um pouco no início a respeito da reconciliação e o quanto ela é importante. E sabe, até quando, se você ainda não fez não tomou essa decisão de crer no Senhor, e essa é a maneira de nós nos reconciliarmos com Ele. Cristo já fez tudo o que era necessário. Ele deu a vida por cada um de nós. E agora basta cada um de nós crermos nesse sacrifício perfeito para sermos feitos filhos de Deus, né? Assim como diz lá em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É dessa maneira que nós somos salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo. É dessa maneira que nós nos reconciliamos com o Pai, crendo no sacrifício do Filho, porque Ele pagou o preço dessa reconciliação por nós, dessa reconciliação nossa com o Pai. Se você ainda não fez, está esperando o quê? A palavra de Deus diz que eis agora o dia da salvação, o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, sabe?
Lá em 2005, talvez você possa dizer, mas isso não é algo para agora. Um dia eu vou pensar nisso. Isso é tão imediato quanto a gente mal pode imaginar. Lá em 2005, em janeiro, eu estava voltando para casa. A gente teve lá em Araraquara uma semana, era EBF, né? Durante toda a semana a gente passou estudando a Palavra de Deus. E já chegando no final da EBF, lá no sábado, ia até domingo, a gente tinha ficado de segunda e ficaria até domingo na EBF. E no sábado, de sexta para sábado, a gente tinha feito uma vigília na casa de um dos irmãos, passou a noite orando e lendo e meditando, e foi muito bom, muito agradável. E já no final do sábado, eu ia abrir a reunião naquele sábado à noite. Eu tinha uma bis, estava voltando para casa, porque eu ia tomar banho, me trocar para voltar para a reunião, porque a EBF ainda ia continuar. Mas quando eu estava voltando para casa, eu sei que era umas 6 horas da tarde, estava começando a garoar, já a noite caindo, e eu pensei, eu posso ir ou por dentro do bairro ou pelas avenidas que são mais movimentadas, e eu pensei, se eu for por dentro do bairro, eu de moto, às vezes as pessoas não veem as motos, né, de noite, ou sei lá, se alguém varasse algum pare e não conseguisse frear porque estava o chão molhado. Então, para evitar correr riscos, o que eu fiz? Eu pensei, eu pensei, né, eu vou pela avenida porque é mais fácil das pessoas me verem, né, vai estar no meio do fluxo, do movimento, é menos arriscado. E quando chegou a rua que eu deveria virar, e eu não virei, e eu continuei reto porque eu ia pela avenida, sabe o que aconteceu? Uma mulher não me viu, cruzou a minha frente de carro, e eu bati no carro dela, tive fratura exposta do fêmur, quebrei o nariz. Mas sabe, para que essa história? Não é uma simples história, aconteceu de verdade. Se eu tivesse deixado alguma coisa para decidir um pouco depois, sabe o que é o que eu me lembro dessa? Eu não cheguei a desmaiar, eu não apaguei, mas eu poderia ter morrido ali naquele momento. Eu acho que eu buzinei, freiei, e quando eu me dei conta, eu já estava no chão, com a perna quebrada, e aí eu orei ao Senhor e falei, Senhor, minha vida está nas suas mãos, se o Senhor quiser me levar, o que eu posso fazer, né? Ele é quem tem o poder o poder de dar a vida e de tirá-la. E tirá-la numa fração de segundo que a gente não vai ter nem tempo de pensar ou de... Agora é a hora de eu acertar a minha situação, né? Agora eu estou morrendo. Não. Se eu tivesse morrido nesse acidente, eu não poderia ter pensado em nada, decidido nada. Se eu tivesse deixado a minha salvação para fazer e tomar naquela hora, eu teria partido sem Cristo. Aliás, naquele momento eu já era salvo. Eu estou só colocando uma hipótese. A palavra de Deus diz que a gente não pode acrescentar um côvado à nossa vida, nem 40 centímetros ao curso da nossa vida. A gente pode, saindo daqui, ir para a glória, ou nem saindo daqui, né? Esses dias eu estava bastante nervoso pelo fato de vir para cá e trazer a mensagem. E minha pressão estava por esses dias 14/10. Eu não sei se era só pela responsabilidade de estar aqui ou se eu estou ficando mesmo com pressão alta, não sei o que é. Agora, depois da mensagem, a gente vai ver isso, né? Se era só a pressão de estar aqui. Mas sabe, muitas pessoas tiveram um pico de pressão e partiram, né? Ou alguns foram dormir e não acordaram mais. O que é que a gente tem esperado na nossa vida? Como a gente tem levado a nossa vida? O que é que a gente tem decidido para as nossas vidas? Eu estou falando isso tanto para decidir das nossas vidas, mas também das outras pessoas. Você tem amigos que talvez você está esperando a oportunidade para falar de Cristo para eles, e talvez esse amigo seu foi embora, sabe? Eu tinha um colega de trabalho que trabalhava comigo, que já não trabalha mais comigo, e vocês sabem por quê. Aliás, ele vivia me perguntando as coisas, e a mãe dele, eu não sei se a família dele, a mãe dele eu acho que era cristã, ou enfim. Mas ele decidiu que ele cansou de viver e tirou a própria vida. Tantas conversas, e se eu soubesse disso, talvez eu tivesse insistido mais.
Eu não sei se ele salvou, enfim, a gente não vai pensar aqui, e alguns pensam, aqueles que tiram a própria vida, se foi, enfim, não vamos por esse caminho. Se nós soubéssemos o fim das coisas, talvez a gente não esperasse tanto para tomar decisões. O que é que a gente está esperando? Para decidir nas nossas vidas, o que é que a gente está esperando para falar para as outras pessoas? Nós somos embaixadores de Cristo e precisamos tomar uma decisão. Cristo já fez o que ele precisava fazer. Agora, a parte da responsabilidade está nas nossas costas, de sermos embaixadores e levar essa mensagem de reconciliação para as outras pessoas. Se é que de fato nós já temos nos reconciliado com o Senhor. Nós temos falado de nos reconciliar com o Senhor, mas talvez você esteja vivendo e precisando de se reconciliar com os seus irmãos, com os seus amigos, com o seu próximo. O que é que você tem feito a respeito disso também? A gente não pode chegar e adorar ao Senhor, amanhã vai ter ceia aqui, se o Senhor permitir, né? E a palavra de Deus lá em Mateus 5 fala assim: se ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então volta, faze a tua oferta. Como é que nós temos adorado ao Senhor? Como é que nós temos tido essa relação com o Senhor, se nós já temos nos reconciliado com Ele? Está tudo bem entre nós? Entre os seus irmãos, o seu próximo? Nós falamos a respeito da reconciliação vertical e a horizontal. A horizontal não acontece se não houver a reconciliação vertical. Ela é necessária e essencial. Mas sabe, a nossa comunhão com o Senhor não vai ser plena também se a nossa reconciliação horizontal também não acontecer. Nós precisamos estar reconciliados com Deus e precisamos estar reconciliados também na horizontal com o nosso próximo, conosco mesmo. O pecado faz separação e nós não podemos ter essa barreira de pecado entre nós uns aos outros. Senão a nossa comunhão com o Senhor também não será completa. Nós não estamos falando de salvação mais. Estamos falando de comunhão, de reconciliar com o Senhor para que tenhamos uma comunhão plena. E para finalizar, eu gostaria de ler o último trecho lá em Romanos capítulo 12. Vamos abrir, Romanos 12. Romanos 12, a partir do verso 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorai com aqueles que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se nós seguíssemos essas palavras aqui, a gente nem precisaria pensar em reconciliação, né? Considerar os outros superiores a nós,
Se possível e no que depender de nós, termos paz com todos os homens, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Por que será que muitas vezes a gente acaba precisando se reconciliar uns com os outros? Por causa do nosso orgulho? Porque nós pensamos em nós mesmos? Porque nós somos egoístas? Quem aqui já ouviu a frase: ah, mas eu sou cristão, mas não sou tonto, né? Pisou no meu calo. Esses dias o Adriel estava com algumas frases que, né? Fica mais algumas aí para você, Adriel. Eu também não tenho sangue de barata, já ouviu isso? Mexeu comigo, mexeu, levou, não é assim? É assim que a gente acabou de ouvir, né? É assim que o Senhor espera da gente. Aqueles que nos perseguem, nós devemos orar por eles. Devemos amar os nossos inimigos. Às vezes nós não conseguimos amar aqueles que nos amam. Que dirá os nossos inimigos? Por isso que a gente precisa de reconciliação, né? Porque pela dureza do vosso coração, lembram-se quando foi dito isso? Lá fala a respeito da carta do divórcio, a gente não vai entrar no mérito dessa questão. Por causa da dureza do vosso coração, por causa do nosso orgulho, nós não deixamos o nosso orgulho de lado e por isso nós muitas vezes precisamos nos reconciliar uns com os outros. O Senhor espera essa reconciliação. Aliás, Ele espera que nós sigamos o exemplo de Cristo. Como é que foi o exemplo de Cristo? Lá em 1 Pedro fala: que glória há se pecando e sendo esbofeteados suportar com paciência. Entretanto, se quando praticais o bem sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato perante a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Ele nos deixou o exemplo. Ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Se nós tomarmos e seguirmos o exemplo de Cristo, a gente não vai precisar se reconciliar pelo menos uns com os outros. Com o Senhor a gente precisa, porque nós os ofendemos com os nossos pecados. Já temos nos reconciliado com Ele? Temos nos reconciliado uns com os outros? Sabe? E pensando na reconciliação vertical e horizontal, isso forma uma cruz. Não existe reconciliação sem a cruz de Cristo, sem o sacrifício perfeito. Ele é a nossa reconciliação com o Pai, Ele é a nossa reconciliação uns com os outros. Estamos reconciliados plenamente com o Pai e uns com os outros? Se não, está em tempo de fazer isso. Ele é a nossa reconciliação e Ele espera que nós sigamos os seus passos e que nós vivamos para a sua honra e glória. Afinal de contas, Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai e pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Que a gente possa se apropriar dessas palavras. O verso que a gente leu diz: a fim de que não seja vã essa graça do Senhor. Ele já deu a vida e nós temos que crer nisso para a nossa salvação. A gente não pode simplesmente, ok, e rejeitar isso. Ele quer a nossa salvação e a nossa reconciliação plena com o Pai e uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe. Amém.